Então, boa noite a todos. Agradeço a Sobrice por poder, e a SBCO, para a gente poder ter organizado esse webinar para falar de tratamento endovascular e em complicação de cirurgia oncológica, né? A alta complexidade da cirurgia oncológica é a regra, né? Hoje em dia, casos cada vez mais difíceis estão sendo operados através de todas as melhorias nas áreas de quimioterapia, radioterapia, e as complicações elas são inerentes aos processos, né? E precisam existir soluções inteligentes e que preservem a característica de minimamente invasivo consiga resolver essas questões com menos risco para os pacientes, resolver complicações difíceis com menos risco pela característica de minimamente invasibilidade. Então, agradeço sobre isso, agradeço a SPCO e gostaria primeiro de apresentar os participantes, o Dr. Alexandre, que é o presidente da SPCO, agradeço a presença dele aqui nesse webinar e agradeço também o apoio da sociedade da SPCO, o Dr. Henrique, que também é médico cardiologista do Hospital Paulistano, agradeço a presença do Henrique, o Magno, que é intervencionista em Juiz de Fora, o Dr. Magno, o Dr. Felipe Coimbra, que é médico oncológico, que trabalha aqui comigo no AC Camargo, e ao Dr. Felipe Nasser, que ele é intervencionista no Hospital Albert Einstein, no Hospital Santa Marcelina. Então, está aberta a sessão e o primeiro caso que vai apresentar é o Dr. Henrique. A dinâmica vai ser, a gente vai apresentar em 2 etapas, o Dr. Henrique apresenta o caso, eu trago a discussão para os participantes, o que cada um faria, e após ele concluir o que ele fez no tratamento, a gente de novo comenta um pouco a nossa impressão, se a gente faria diferente, ou se faria a mesma coisa, tudo isso, tá? Então, Henrique, obrigado pela presença e... Obrigado, Charles. Muito obrigado, obrigado a Sobrice. Vamos lá. Vocês devem estar vendo minha tela, né? Essa pergunta sempre a gente está fazendo agora, antes de mais nada. Por favor, me interrompam quando quiserem. Acho que a graça desse tipo de sessão é que a gente possa realmente ter uma sessão bem interativa e discutindo os casos que são casos bastante interessantes. Então, o meu caso, o que eu vou apresentar agora, é o caso de uma paciente feminina, 40 anos, um histórico de uma colecistectomia videolaparoscópica, uma cesárea e uma paciente obesa. Ela apresentou repentinamente uma dor abdominal em mesogastro muito inespecífica. Procurou um pronto-socorro de um outro serviço, não estava em nenhum dos serviços que eu atendo, e fez uma tomografia que apresentou uma lesão ovalada, mal definida, discretamente hipodensa, hipovascular, medindo 3 por 2,5 centímetros em cauda de pâncreas. Essa paciente foi encaminhada para biópsia no dia 16 de janeiro de 2021, que mostrou um adenocarcinoma de pâncreas corpo caudal. No dia 30 de janeiro, ela fez uma pancreatectomia corpo caudal e no dia 7 de fevereiro ela acabou apresentando uma fístula pancreática. 5 dias depois, além da fístula pancreática, um COVID positivo. No dia 24 de fevereiro, ela apresentou uma queda hematimétrica, com HB de 7,5, uma dor abdominal de forte intensidade e instabilidade hemodinâmica. E aí fizeram, no serviço que ela foi operada, uma tomografia de abdômen. Então, antes de eu mostrar a tomografia, se vocês quiserem, pessoal da cirurgia oncológica, comentar um pouquinho, se for interessante para vocês, de fístula pancreática, as condutas, as eventuais complicações. E se alguém tiver alguma opinião sobre o caso e quiser já chutar um diagnóstico, fiquem à vontade, ou podemos prosseguir.
Charles, você que manda. Seu áudio está fechado. O áudio está fechado, Charles. Perdão. Bom, primeiro eu gostaria de ouvir a opinião dos cirurgiões. O que vocês acham dessa situação? O que vocês fariam? Existe uma conduta cirúrgica? A conduta cirúrgica ela é complicada? Como é que vocês manejariam essa situação? Quer falar, Alexandre? Eu posso começar. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Muito obrigado pelo convite, Charles. É sobre isso. Acho que essa parceria com a cirurgia oncológica é muito importante, que a gente precisa muito de vocês. Vocês hoje atuam como facilitador da nossa vida. Muitos desses pacientes no passado eram levados para cirurgias, né? E às vezes complicavam o quadro, né? Hoje a tendência é tratar de forma conservadora essas fístulas. A fístula pancreática talvez seja talvez não é a principal complicação pós-operatória da cirurgia de pâncreas, mais termina ainda na gastrocitopancreatectomia, mas a fístula de coto também ela é uma complicação relativamente não tão infrequente. Só que nesse caso, né, nesse caso específico, a tendência sempre é tratamento conservador, né? E aí se discute se drena no pré-operatório ou se não drena, né? A tendência hoje é que quando você tem uma radiologia intervencionista bem presente, a tendência é até não drenar, né, essas coleções serem resolvidas por vocês, né? Mas a conduta é sempre tentar, é uma conduta conservadora. O problema é que parece que esse paciente evoluiu com queda da série vermelha, né? Talvez por erosão de algum vaso abdominal, por essa fístula ter sido diagnosticada, não sei se de forma tardia. De forma tardia não, que ela apresentou, se eu não me engano, no sétimo Exatamente, dia. no sétimo dia. No sétimo dia. Mas talvez alguma coleção que acabou erodindo o vaso em termos de quando aí no caso foi uma pancreatectomia corpo caudal, mas quando você quando você faz a gastrodenopancreatectomia, é muito comum a erosão nesses casos, quando complica com o sangramento, a erosão da gastrodenal, e que muitas vezes, se você não intervir rápido, é fatal esse tipo de complicação. Quer falar alguma coisa, Felipe? Quer complementar? Não, acho que é isso mesmo, você resumiu bem. Também gostaria de agradecer a toda a equipe aí da Sobrice, parabéns. É excelente essa interação. Essa interação a gente faz no dia a dia, né? Então acho que nada melhor do que se estender para a parte científica, educação. Acho que é fundamental. Obrigado ao convite e parabéns à SBCO também de partilhar essa parceria. Quanto ao caso, acho que é o tumor de pâncreas, um nódulo sólido, até prova o contrário, já teria indicação cirúrgica, a biópsia corroborou a indicação do tratamento cirúrgico. É uma cirurgia que a gente faz com bastante frequência, cada vez mais até de forma menos invasiva, né, com cirurgia laparoscópica, até mesmo robótica, mais aberta, perfeitamente factível e com muitos bons resultados. Normalmente, às vezes, tem tumores até maiores, porque na cauda é o tumor que demora mais a ser diagnosticado, tem um diagnóstico mais tardio, então ainda localizado, que indica um tratamento local, cirúrgico, que é o melhor. E um grande problema, como o Alexandre falou, é a fístula pancreática. A gente sabe que esses casos, por melhor que a gente faça a cirurgia, e a gente já tem várias maneiras de tratar o coto, né? Pancreático, o local que corta ali com o duto. Você pode dar pontos no duto, você pode amarrar o duto sem pontos, você pode grampear. Então, tem grampeamento com proteção. Então, tem várias formas de tentar mitigar essas fístulas pancreáticas. No entanto, mesmo assim, a fístula do coto pancreático ainda é um dos principais problemas dessa cirurgia. De uma maneira geral, se comporta de forma benigna, sem grandes repercussões. Em algumas situações a gente drena, se tem um risco maior de fístula, acaba a cirurgia, a gente acha que o coto não está tão bom. Antes a gente drenava todos os casos. Hoje em dia a gente acaba drenando de forma seletiva, como o Alexandre falou, até porque a maioria das fístulas é benigna. Às vezes que pode acontecer alguma coleção peripancreática, seria a complicação local mais comum,
E ainda bem que os nossos colegas, né, radiologistas, intervencionistas, vão lá e nos ajudam a treinar muitas vezes. Então, mas ainda é a minoria. Então, aquelas fístulas, muitas vezes, que não tinham repercussão clínica, mas que turvavam o dreno, aumenta a amilase, muitas vezes não tinha nenhuma repercussão clínica direta e não precisava, na verdade, da drenagem. Mas o que a gente imagina nessa situação, principalmente se tem uma queda de HB, um sangramento sentinela, um sangramento discreto e é um outro ponto importante, né? Que os cirurgiões, os clínicos têm que ficar atentos. Às vezes não parece nada demais, nem caiu tanto HB, mas é um sangramento discreto pelo dreno. Tem que chamar atenção e hoje em dia a gente tem que investigar logo pela possibilidade de erosão de um grande vaso. O paciente às vezes volta chocado, às vezes até já aconteceu da gente ver em outros lugares, é liberado, porque não teve queda de HB até de forma inicial, mas quando volta, já volta com um choque mais grave. Então, sangramento discreto pelo dreno pós-pancreatectomia, a gente acha que sempre deve ser investigado de uma forma mais séria, até, né? Pela possibilidade de, às vezes, alguma coleção ou suco pancreático ao longo de algumas semanas ou dias erodir algum grande vaso da região. Mas até o momento seria isso. E isso realmente mudou. Acho que a possibilidade de a gente contar com a radiologia intervencionista mudou completamente a nossa conduta em relação ao dreno, por exemplo, né? Em relação à conduta, a gente casos de antes a gente sabia que certamente seriam cirúrgicos. Hoje em dia a gente sabe que existem formas menos invasivas, melhores, que complicam menos e resolvem mais em algumas situações. Então, o Felipe levantou uma questão importante, né, do sangramento sentinela. O que a gente faz do sangramento sentinela? O que vocês acham? A gente leva para angiografia diagnóstica ou angiotomografia? A questão da estabilidade hemodinâmica, ela também é um fator? O que vocês acham? Eu levanto essa pergunta para os participantes, para quem quiser comentar. O Charles, quando dá tempo, eu acho que isso tem que ser visto, tem que ser visto rápido. Muitas vezes, às vezes você tem um sangramento sentinela, ele não é muito sentinela, ele é um sinal de alerta, mas às vezes não dá nem tempo, às vezes o paciente está chocado, ele não exterioriza muito, ele está chocado. Então, realmente tem que tomar cuidado. Eu levaria, se o paciente estivesse estável hemodinamicamente, ou tivesse um acesso rápido, né? Uma anjo-TC, mas já preparado, já armado para atuar, né? Nele, até mesmo pela própria radiologia intervencionista, né? Mas é um sinal que o Felipe falou, realmente muito sério, não dá para subestimar. Não é um tipo de procedimento que dá para você deixar para ser estudado, você viu na hora de meio-dia e deixar para fazer à noite, entendeu? Porque já tivemos algumas surpresas aí, eu acompanhando casos de colegas aí, algumas surpresas desagradáveis com isso. Concordo, Felipe. Sim, não, eu concordo, acho que é isso que o Alexandre falou. Eu acho que tem que levar em consideração alguns pontos, né? A estrutura que o cirurgião, que a equipe tem no seu hospital, né? A retaguarda, se está no local, se não está, a possibilidade de uma radiologia, uma tomografia de uma alta qualidade. No geral, assim, na situação perfeita, o paciente está estável, tá bem, eu faria uma angiotomografia para estudar melhor a situação. Agora, se o paciente realmente está instável, talvez o procedimento mais custo-efetivo, vamos dizer assim, né, que vai diagnosticar e resolver, talvez com mais certeza, acaba sendo a intervenção direta. Não sei o que vocês acham. Eu acho que eu concordo. Paciente instável, angiografia direto, né? Por isso que a gente precisa estar estruturado, os serviços ter o que precisa, prótese revestida, mola, catéter, bainha, né? Mas se for possível, levar para a angiotomografia. Lembrar que também precisa ter um radiologista que esteja habituado em ver a angiotomografia. Porque às vezes a imagem, os sinais, eles não são tão evidentes, não tem o extravasamento do contraste. Às vezes uma lesão que pode ser discreta pela imagem, né? Acho que se for possível levar se for estável, contudo, eu acho que vale a pena levar para a tomografia, para assim, se a gente já tiver o diagnóstico, a gente já consegue ir mais bem preparado.
Mas eu queria ouvir a opinião do Magno e do Felipe, o que eles acham, né? E do Henrique também, sobre levar ou não para a tomografia a questão da instabilidade e da estabilidade hemodinâmica. Charles, particularmente, eu tenho um pouco de preocupação com a angiotomografia pré-arteriografia, principalmente pela quantidade de contraste que a gente vai colocar nesse paciente. Então, assim, é óbvio que é uma arma super poderosa e que deve ser usada sempre que possível. Mas eu acho que quando a gente acaba tendo aquele feeling ou aquele paciente acaba mostrando sinais que ele, de qualquer maneira, vai para a arteriografia e em alguns casos a gente consegue notar isso, eu prefiro levar primeiro para a arteriografia. Claro, se for um sangramento digestivo, intestinal, que a coluna não vê, etc., às vezes vale a pena fazer um angiotomo para dar uma ajuda para a gente e para o cirurgião. Mas, de forma gerais, principalmente no sangramento pós-pancreatectomia, de forma geral, eu costumo fazer uma arteriografia primeiro. Eu inverto. Magno? Eu normalmente opto pela angiotomografia, né? Assim, a gente está mais acostumado como radiologista, para a gente avaliar melhor essas imagens, né? E até programar o procedimento. Sempre que possível, a gente opta por fazer a angio-TC, para a gente escolher os materiais. Agora, no caso em que o paciente seja instável, aí a gente acaba indo direto para a arteriografia, mais por essa questão da instabilidade do paciente. Felipe? Eu acho que, primeiro, boa noite, agradecer a Subrice, parabenizar o Charles por essa ideia e cumprimentar os colegas todos aqui, pessoas com bastante experiência na área, e essa interatividade com os colegas das cirurgias, eu acho que vai fazer com que esse evento seja muito, muito interessante. Muito obrigado por ter me convidado para participar. Eu queria, assim, eu acho que todos os aspectos foram discutidos, eu acho que indicar a tomografia, se for possível ou não, mas lembrar de dois aspectos que eu considero importantes. Primeiro, o papel da ultrassonografia, né? Numa situação onde você não tem o paciente, você não quer levar o paciente rapidamente para a toma, ou você não quer perder tempo, ou você não quer injetar contraste, eu acho que o ultrassom poderia nos ajudar um pouco aqui também no diagnóstico, pelo menos com a densidade da coleção, que tipo de coleção que a gente deve ter e às vezes até com avaliar se o paciente tiver um perfil adequado, você consegue até avaliar a artéria esplênica e ver se tem algum tipo de sangramento ou alguma suspeita de sangramento. E lembrar também, né, eu acho que os cirurgiões falaram, mas lembrar que muitas vezes a complicação vem após a drenagem, né? Às vezes a fístula ocorre, os cirurgiões indicam para a intervenção uma drenagem da coleção, esperando que essa fístula vai ter uma boa evolução e fechar espontaneamente, e às vezes a própria presença do dreno leva a complicações e às vezes o contato do dreno com essa área fragilizada da artéria pode levar a sangramento também após a drenagem, não antes, como é esse caso que o Henrique está mostrando. Mas acho que é esses aspectos que eu gostaria de falar, Charles. Obrigado, Charles, eu posso fazer um comentário? Alexandre. Eu acho que para o cirurgião, né, Felipe, é catastrófico. Quando a gente tem uma complicação pancreática, a gente quer que se resolva, a gente não gosta de reoperar esse paciente, né? Eu acho que o grande ponto de corte aqui, eu acho que isso gerou, eu acho que até um pouco de dúvida, até para quem está assistindo, a minha vontade é falar assim, gente, me dá um score aí para mim, para saber quando que eu tenho um paciente instável, mas mesmo instável eu não quero levar ele para a cirurgia, não. Eu quero que vocês entrem e resolvam. Qual é esse nível de estabilidade que permite, se eu estiver num cenário ideal, obviamente, se eu conseguir, por exemplo, laçar o Magno estiver do meu lado lá, né? Que o Magno trabalha junto comigo aqui, mas qual o cenário ideal que eu estou com um paciente instável hemodinamicamente, mas peraí, o paciente estava com 12, entrou com 12/8, a pressão média, agora ele está com 7/5, dá tempo para me levar esse paciente, eu tenho que intervir cirurgicamente, porque a gente não quer intervir nesse paciente, a gente quer que vocês, se possível, vocês resolvam. A verdade é o seguinte, sempre que tiver instável, você entendeu? Eu acho que falta isso, falta talvez o score aí para falar assim, olha, esse paciente não dá não, esse paciente vocês têm que, não dá tempo para a gente botar na máquina e colocar as molas e fazer o que tiver que fazer, né? Vocês têm isso, sempre, ou senão, não, instabilidade, eu tenho que, realmente, eu acho melhor resolver cirurgicamente. Eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir também. Pergunta complicada, quem quer responder? Eu acho que é uma pergunta muito importante, extremamente importante. Quando eu falo em instabilidade,
Felipe, Alexandre, a ideia que veio na minha cabeça foi a possibilidade de levar ele para mais uma hora de estudo tomográfico e levar esse paciente para um setor e depois com uma distância para voltar para a intervenção. Acho que é essa instabilidade que me preocupa mais. Mas isso que você disse é muito interessante. Eu acho que em qualquer situação, hoje, dentro de uma sala de intervenção, você consegue trazer esse paciente imediatamente para lá e controlar com um balão, esperar estabilizar clinicamente, o mesmo controle que a gente teria com você abrindo essa cavidade e pinçando um provável sangramento. Eu acho que nós vamos ter uma condição boa, porque a artéria, normalmente, a parte proximal da artéria não está envolvida, a gente consegue chegar rapidamente no local e colocar um balão e fazer um pinçamento que nem vocês fariam na cirurgia. Eu acho que isso é muito, muito viável. E aí, em situações onde a gente não tem condição de resolver o problema, que eu imagino que possa ocorrer devido a, talvez, ausência de materiais adequados, não conseguir transpor ou chegar numa artéria para poder soltar um dispositivo que possa controlar o sangramento, aí sim o cirurgião poderia ser chamado e ser orientado aqui. Nós não estamos conseguindo resolver, mas ao mesmo tempo talvez a gente consiga levar esse paciente para você para a cirurgia pinçado com um balão insuflado na artéria e contendo o sangramento. Obrigado. Fazer um comentário também, só reforçando o que o Alexandre e o Felipe falaram, realmente é um ponto muito importante. Essa decisão às vezes é muito difícil, né, Alexandre? O que a gente vai fazer em seguida? Mas só contando para vocês um pouco mais do cirurgião, né, de pâncreas, dessa região. A cirurgia realmente é muito traumática no sentido de a cirurgia por si só de urgência nessa situação traz um risco ainda maior de outras complicações. Então você imagina, por exemplo, até que uma pancreatectomia caudal não tanto, mas depois de uma GDP, um tumor de cabeça de pâncreas, um sangramento atrás da anastomose. Muitas vezes isso pode acontecer e um sangramento ativo, o paciente chocado, e a gente tem que, às vezes, eventualmente, chegar a manipular, aí solta uma anastomose, ou abrir a anastomose para poder chegar no sangramento. Então, realmente, por isso que a gente tem tentado insistir cada vez mais, quando isso acontece, no tratamento, como o Felipe falou, segurar o sangramento, muitas vezes resolve já de vez, e depois, eventualmente, a gente tem uma condição muito mais estável, a chance de, mesmo que precise de uma cirurgia, mas chegar com mais calma, com mais planejamento, para um tratamento específico de alguma outra complicação que possa haver. Mais algum comentário? Gostaria de lembrar a audiência que podem ser enviados também perguntas pelo chat, em tempo real. Assim que a gente for recebendo, a gente vai endereçando aos palestrantes para a discussão. Mais alguém quer comentar? Questão da instabilidade. Henrique. Vamos lá. Bom, então foi feita a angiotomo. E essa imagem a gente encontrou. Queria mais uma vez, um pseudoaneurisma, né, da artéria esplênica. Queria perguntar para o Felipe e para o Magno, também vou comentar depois, o que vocês levariam? O pseudoaneurisma da artéria esplênica próximo do hilo, né? O que precisaria o que vocês levariam para essa situação de material especial? Vocês acham fundamental ter na sala? Para a gente não se surpreender, não entrar desprevenido, né? Comentar primeiro, Magno? Nesse caso, a gente sempre vai para esse tipo de sangramento pelo menos com cola e com mola. Né? Em outras situações, se a gente tiver em outro vaso, alguma coisa assim, talvez um stent revestido esteja na sala também seja interessante. Mas normalmente com cola e mola. Felipe? Eu concordo com o Magno. A única coisa que eu acho que essa é uma discussão, eu já fui interrogado por um cirurgião numa situação semelhante, o stent revestido numa situação como essa tem um grande risco de infecção, né? Parece que existem alguns trabalhos na literatura falando sobre isso, que a gente deve fechar o orifício e
front door e back door e evitar que sangre, mas não colocar o revestido. Mas é uma opção também, eu já coloquei, então, assim, é só isso que eu mudaria um pouquinho. E lembrar que, para os cirurgiões, né, que nós temos que sempre, não adianta a gente ocluir só o início, né, a gente precisa ocluir a parte proximal e a parte distal do vaso, né, e sempre estudar também as colateralizações para ver se não tem uma outra nutrição da área. Mas concordo com o Magno, exatamente isso, mola, cola, é isso que a gente tem. Eu concordo com os dois, são pontos de atenção do tronco celíaco, né, que é uma artéria hostil, porque a angulação é de 90 graus, né, então precisa de bainha, e bainha de calibre adequado para levar uma prótese revestida, que normalmente começa com 7 frentes. Né. Uma lesão distal da artéria esplênica, é pouco provável a gente usar um stent revestido, mas da artéria hepática, alguma lesão proximal da artéria esplênica, ou uma lesão envolvendo a artéria hepática, eu acho uma ferramenta que é importante. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar mais nos próximos casos. Acho que podemos dar sequência. Bom, bom, essa paciente foi para uma arteriografia e aí veio essa bomba relógio aqui, essa lesão feia, lobulado, mais de um pseudoaneurisma. Vocês querem comentar ou posso continuar? Pode continuar, Henrique. A gente comenta no final. Tá bom. Entrei, então, com microcatéter na lesão e comecei a colocar as molas. Então, usei molas tipo as molas da Terumo, a Ruby Coil, e coloquei várias molas aí para fechar esse pseudoaneurisma. Não vi circulação distal, então não vi necessidade da gente tentar fechar o backdoor. E o que preocupou é que no meio, quando eu terminei e fechei esse pseudoaneurisma principal, realmente confirmou essa outra lesão, esse outro pseudoaneurisma. A gente teve uma grande dificuldade de fazer um cateterismo superseletivo nessa lesão, nesse pseudoaneurisma. Então, a opção foi fechar o front door, como o Felipe falou, e eu corri o risco de injetar um pouco de cola bem concentrada no pseudoaneurisma por trás e dentro dele. Então, está aí o microcatéter, antes da gente colocar todas as molas, e foi daí, esse foi o máximo que eu consegui chegar com o microcatéter. Ele não fazia esse kink aí da artéria, e foi aí que eu optei em injetar um pouco de cola além das molas. Esse é o resultado final, e a gente observa aí uma área de infarto esplênico, que se confirma na tomografia, que não teve nenhum tipo de repercussão para a paciente. Ela acabou tendo alta pouco tempo depois, a fístula acabou se resolvendo, e esse foi o aspecto final da embolização. Rapidamente, só um pouquinho de literatura. Esse trabalho estudou 48 pacientes suspeitos, 26 pacientes pós-pancreatite aguda, 21 com câncer de pâncreas e um trauma. Desses 48 pacientes que foram estudados com suspeita de pseudoaneurisma, 20 deles foram confirmados, 7 na gastroduodenal, como foi comentado anteriormente, 4 hepáticos, 3 esplênicos, 2 gástricas esquerdas, 2 pancreatoduodenais e 1 pancreática dorsal e 1 mental. 14 pacientes foram utilizados as molas, 3 pacientes molas e partículas, 1 molas e cola e 2 pacientes só com partículas. O sucesso técnico foi de 95%, sucesso clínico de 80%, 20% de ressangramento em 30 dias e 25%, vocês reparem que é um número significativo, 25% desses pacientes apresentaram algum grau de isquemia hepática ou esplênica. É isso que eu tinha para apresentar para vocês agora. Vamos discutir, caso haja alguma dúvida. Quem quer começar?
Charles, eu queria colocar uma pergunta aqui, inclusive para os cirurgiões. O caso que o Henrique mostrou, pelo menos os casos que eu tenho visto, que eu tenho tratado, as lesões normalmente estão no terço médio da artéria esplênica, né? O caso que o Henrique mostrou são dois pseudoaneurismas, né? E você vê que o contorno é bem irregular, mas me chamou a atenção a localização dessas lesões. E eu queria ouvir a opinião dos cirurgiões, né? Porque normalmente a ressecção, o contato que vocês têm maior é com o terço médio da artéria esplênica, né? E não com essa área bem hilar que o Henrique mostrou no caso dele. Acho que isso é uma discussão interessante. O que vocês acham que seria a natureza? Um afastamento da cavidade, ou poderia ser a fístula pancreática, ou uma lesão que não foi diagnosticada? O que vocês acham? Alexandre, posso falar? Posso falar, Charles? Pode falar. Não, eu acho que é difícil dizer mesmo. Eu concordo, a localização é bem distal, né, Felipe? De uma maneira geral, assim, a cirurgia clássica, a gente acaba indo mais junto ali do túnel da porta, né, na confluência da esplenomesenterica, mas depende também da altura do tumor. Talvez fosse um tumor muito distal, que se preservou mais pâncreas. Eu não sei se faz sentido isso, mas que a fístula foi numa parte mais distal mesmo. Talvez seja isso. Uma outra coisa que já foi comentada é que, às vezes, a gente colocando o dreno já tem uma lesão pela fístula que está caindo em cima do vaso, e se o dreno também não estiver funcionando, né, não estiver tirando a coleção e estiver ainda roçando ali em cima do vaso, pode também facilitar. E, às vezes, tem um outro ponto. Eu pensaria nessas duas possíveis explicações, Felipe. Não sei se você tem alguma ideia, mas eu concordo, não é o mais comum, não. Alexandre? Ô Felipe, esse pseudaneurismo que você tem visto da artéria esplênica são naqueles pacientes que fazem esplenectomia, não? Alexandre, agora não me lembro claramente para te fazer, mas eu acho que não. A grande maioria deles não era esplenectomizado, não tinha ligadura da artéria. Porque eu acho que aí acho que faz sentido, porque justamente é o ponto que a gente liga a artéria esplênica na esplenectomia, seja aberta, seja por videolaparoscopia. A gente liga ela um pouco mais proximal, talvez no terço médio dela, né? Hoje em dia a tendência é cada vez mais a gente preservar sempre que possível o baço. A gente sabe que para a gente a cirurgia é mais complexa. Quando a gente fala que vai preservar o baço, né, Felipe? Para a gente é muito mais tranquilo cirurgicamente, não para o paciente, do ponto de vista imunológico, mas é fazer a ressecção do baço. É muito mais tranquila a cirurgia. A preservação de baço significa manipulação do pedículo esplênico e o grande medo no intraoperatório é um sangramento inadvertido. Muitas vezes, tumores pequenos de caldo de pâncreas, a gente acaba ressecando o baço por lesão inadvertida intraoperatória. A verdade é essa. Né? E o que pode ter acontecido ali, por se tornar não parece muito distal, né? O que pode ter acontecido, talvez, eu não sei, eu também penso assim, é manipulação mesmo. Né? Foi um excesso de manipulação. Na tentativa de preservar o baço, você manipular o pedículo esplênico naquela localização talvez seja um fator precursor para isso. É a única explicação assim, que eu vejo para isso. Uma outra dúvida só, eu acho que nesse caso, na verdade, esse caso preservou o baço, né? Então também é isso. Então, na verdade, a artéria esplênica estava toda lá. Não é onde teve a ligadura com esplenectomia, numa parte mais proximal. Preservaram. Você está preservado. Então, isso, então provavelmente tem relação a isso. Então, a gente fica com manipulação do hilo esplênico pela cirurgia, né? Como a causa da lesão. Foi essa pergunta do colega Dr. Durval. Então, é isso aí. A opinião de todos é que foi pela manipulação cirúrgica. E sobre o tratamento? Alguém quer fazer um comentário? O Felipe, o Magno? O que fariam diferente? Alguém usaria cola? Eu acho que o Henrique eu acho que eu concordo plenamente com o que o Henrique fez. Eu acho que essa mola da penumbra é uma mola excelente, tem uma flexibilidade muito interessante. E ela tem uma característica que, para nós intervencionistas, às vezes dá um pouquinho de medo, porque ela é uma mola não fibrada, né? Então,
você não ter o efeito da trombose para ajudar a fechar o orifício. Você precisa repletar ele direitinho, repletar bastante. E essa associação com a cola, porque isso é um detalhe para nós de importância, talvez os cirurgiões não estejam... por que usou a cola, né? Então, às vezes, a gente tem essa possibilidade de usar como o Henrique fez, né? Usar um agente líquido, onde você não consegue atingir o local adequado para liberar o seu coil, né? E você consegue, com esse agente líquido, fazer com que ele navegue pela circulação e atinja aquela região que você não está conseguindo chegar com a mola, né? Então, assim, eu acho que foi perfeita essa associação. Concordo plenamente com o Henrique. E eu já posso dizer para vocês que, assim, já fechei 70% do parênquima esplênico em algumas situações com aneurismas difíceis de tratar. E esse órgão, graças a Deus, ele resiste muito bem. Ele tem uma rica rede colateral e vai muito bem mesmo com essas embolizações mais extensas que a gente faz. Mas eu parabenizar o Henrique, o caso foi muito bonito. Também concordo, um tratamento elegante que foi feito. E acho que a mola Rubicói, ela é a única que é 0,20, né? Então ela tem um preenchimento melhor do que e é entregue pelo microcatéter. Acho uma opção bastante interessante que apareceu de uns 3 anos para cá. A gente tem usado bastante também. O Magno quer fazer um comentário? Eu concordo também, achei que o tratamento foi adequado. No caso ali, assim, se tivesse no desdobramento da imagem, às vezes poderia ter usado só cola. A gente usa muito essa associação também de mola e cola. A gente começa usando a mola por ser mais controlada, né, a liberação, você conseguir ver melhor o que está acontecendo, né, e controlar melhor a situação. E, às vezes, por vezes, você não consegue obter o fechamento adequado. E a gente acaba, vamos dizer assim, arrematando com a cola, né? Então, a gente sempre deixa a mão, porque salva a gente, muitas vezes, assim, para terminar o tratamento, né? Mais algum comentário? A gente pode ir para o próximo caso. Então, Parabéns aí, Henrique. Cara, realmente, caso muito bonito. Parabéns. Magno, você começa o seu caso agora. Sim, podemos começar. Eu só estou com um probleminha na câmera aqui, vocês não vão acabar me vendo aqui direito aqui, mas eu estou com um probleminha aqui, qual que eu acesso pelo celular aqui, a câmera do celular, para poder ver, tá? Você consegue compartilhar a sua tela, Magno? Tô abrindo aqui, peraí. Tá aparecendo aí? Tô vendo. Tá Tá preta para mim. Não sei se Está para vocês. parecendo que você está compartilhando. Iniciou agora sim, acho que Perfeito. Começou? Começou. Então tá bom. Falar então o caso da paciente MLLG, feminino, sexo feminino, 71 anos. Era uma paciente aqui do Serviço de Oncologia aqui de Juiz de Fora, né, nos hospitais que o doutor, inclusive o doutor Alexandre trabalha também. Era um tumor de colédoco compatível com coloscarcinoma, né? Era uma paciente diabética, rim único, por agenesia renal, e ela tinha se submetido a uma drenagem biliar interna e externa há cerca de 2 meses antes do procedimento, para redução dos níveis de bilirrubina e para preparar melhor a paciente para o ato operatório. A cirurgia que foi realizada, né, a programação cirúrgica para ela, era uma ressecção de colédoco com a colecistectomia, mais uma anastomose hepatojejunal terminolateral em Y de Roux, mais a linfadenectomia por laparoscopia. Durante a congelação, essa paciente acabou tendo uma margem pancreática positiva, né? Então, ela precisaria de um tratamento adicional futuramente. Né? Ficou a equipe se ateu à proposta cirúrgica, o procedimento transcorreu bem e ela foi encaminhada para UTI estável, sem droga, tranquilo. Evoluiu no quarto, evoluiu 3 dias na UTI e teve uma boa evolução e foi para o quarto no terceiro pós-operatório. Já a partir
do quarto pós-operatório, ela veio evoluindo com a taquicardia leve, leucocitose e aumento dos níveis de bilirrubina, né? Ela estava com dreno de cavidade com baixo débito e aspecto cerobiliar, né? Com um pouco de coágulo às vezes. Já no 9º pós-operatório, ela teve um aumento no débito do dreno para 300 ml em 12 horas e o aspecto ficou biliohemático. Teve uma piora da leucocitose e uma queda de HB, né, de hemoglobina. Aí, no dia seguinte, estava observando, ela teve 2 evacuações com aspecto de enterorragia, o débito do dreno também mantinha aumentado e o aspecto biliohemático, né? E aí fica com a conduta que a gente teria nesse caso agora. Então, qual o próximo passo, né? Que a gente faria, entendeu? O que vocês acham, Alexandre, Felipe? Paciente pós-operatório de uma ressecção de via biliar, já tinha história de manipulação da via biliar com dreno e o sangramento pelo dreno de cavidade. Aí também enterorragia. Qual que é a ideia? O que vocês fariam? Eu investigaria isso aí, o anjo TC. Eu falei um anjo TC. Essa paciente estivesse estável, hemodinamicamente tranquila, não tivesse... Ela estava estável, estava tranquilo, estava no quarto. Falei um anjo TC dela para ver a fonte desse sangramento e, se possível, já resolver. Tentar resolver com vocês através da radiologia intervencionista. Eu concordo. Eu acho que, se possível, também a tomografia ajudaria, às vezes, ter uma coleção e pseudoneurismo, alguma coisa suspeita já. E, eventualmente, já em seguida, ajudaria a direcionar o tratamento por radiologia intervencionista. Só um comentário. Esses tumores de vias biliares, né, eles são, muitas vezes, bem complexos. Então, pode ser um tumor bem localizado no meio do colédoco, ele pode ser mais para o fígado, que é o Klatskin, né? E aí já normalmente precisa de uma hepatectomia em conjunto, pode ser mais em direção ao pâncreas. E muitas vezes a gente tem essas dificuldades mesmo de que direção que a gente vai, né? E para vocês terem ideia, a gente já teve casos de ser um tumor um pouco mais extenso, do ponto de vista microscópico, e no final você tem dificuldade nas margens, tanto para os dois lados do fígado como para o pâncreas, então muitas vezes é bem difícil essa decisão. Mas normalmente é feita uma linfadenectomia ampla, do hilo hepático, shaving dos vasos, né, artéria e porta, e então isso realmente justifica uma exposição maior desses grandes vasos, né? Mas aqui eu acho que sim, eu acho que tem que fazer uma tomografia, ver se tem alguma coleção, uma coisa drenável, se tem algum outro ponto suspeito, um pseudoneurisma. Agora, se há um feeling muito grande, um sentimento muito grande que esse paciente é só o primeiro sinal e vai sangrar, talvez já valha a pena, ou qualquer grau de instabilização ou sinais de que isso possa acontecer, já fazer uma arteriografia e investigar o possível sangramento. Magnus, uma coisa que me passou aqui, é uma ressecção de via biliar ou foi uma ressecção da cabeça do pâncreas? Não, só tirou o colédoco. O pâncreas estava estável e fez uma bile digestiva. Tá, perfeito. Magno, só uma pergunta. Qual a característica desse aumento dos níveis de bilirrubina? Chegou era basicamente bilirrubina direta, chegou a 15, 16 de bilirrubina Direta, total. então. Direta. Padrão obstrutivo. Só lembrando que a tomografia que nós estamos pensando só no sangramento não é um exame muito adequado para avaliar a via biliar, né? Se a gente tiver uma complicação biliar aqui, talvez alguma complicação da anastomose, alguma coisa, talvez a gente não conseguisse ter uma visão adequada, né? Mas concordo, né? Acho que a tomografia é o primeiro exame, tomografia com contraste. Mais rápido, né? Mais amplamente disponível. Manda bala, Magno. Então, vamos passar aqui. Dá uma travada aqui, peraí.
Tá conseguindo passar aí, não? Sim. Portal agora. Isso. Aí passou a portal, se precisar eu repito a arterial. Para a gente que está vendo aqui dinamicamente, é difícil, mas se quiser comentar os achados, mas... Tá. Basicamente, assim, são os achados cirúrgicos, né? Tem a aerobilia, tinha o dreno bem localizado na região da cirurgia, né? E apesar do exame ter sido bem feito, com um bom enchimento de contraste dos vasos, não foi identificado nenhum sangramento ativo no exame, né? A gente esperou, viu o exame foi bem feito, com a fase arterial, portal, tardia, para a gente ver um possível sangramento, às vezes menor, alguma coisa, e o exame foi negativo para sangramento. Alguém pediria uma endoscopia? A pergunta do Dr. Durval. Charles, eu acho que se tiver qualquer suspeita de que não é dali, tem que fazer, né? Aí teria que investigar. A gente tem que lembrar de possíveis outras causas de sangramento, de hemorragia digestiva alta, nesses pacientes pós-operatórios, com estresse cirúrgico, estresse de UTI, normalmente por úlcera gástrica mesmo ou duodenal. Eu queria perguntar para os radiologistas, uma vez que eu tenho uma paciente com febre no pós-operatório, uma possível complicação infecciosa, mas que tem heterorragia, eu faço uma tomografia, primeiro passo, tudo bem, mas essa paciente já tem heterorragia. Você já partiria no mesmo ato para uma angiotomografia, já que ela, além desse quadro infeccioso, ela tem uma heterorragia, e aí né, ou seja, eu talvez concordo com o Dr. Durval, não tem que descartar sangramento, né, alto, né, gástrico, mas eu também já descartaria, já de cara, talvez descartaria a possibilidade de uma endoscopia, já aproveitaria que o paciente estava no setor de radiologia. Vocês já fariam isso, já que o paciente está com enterorragia? Quem ia comentar? Henrique, Felipe? Acho que o sangramento digestivo, né, pela enterorragia, dificulta o raciocínio, né? Se é um sangramento puro para a cavidade no dreno de sentinela, o raciocínio da tomo fica mais palpável. Mas agora, com o sangramento também para o trato digestivo, eu acho que o Dr. Durval tem razão. Acho que vale a pena fazer a tomografia, mas a endoscopia também a gente consegue fazer rápido. Eu acho que vale a pena o exame. O que vocês acham? Concordam? A gente não pode... Sim, ele tem uma bile digestiva, né? Talvez a endoscopia para avaliar as alças, para pensar separadamente numa hemorragia digestiva associada a esse quadro todo, talvez pudesse ser uma indicação, sim. Eu acho que assim, tá difícil de olhar a tomo, né? A gente não, as imagens quando são dinâmicas fica mais complicado para quem está assistindo, né? Mas acho que o Magno não podia nos mostrar, né, o que ele achou de positivo nesse exame, para que a gente consiga ter uma noção melhor, além da aerobilia, que provavelmente é pela cirurgia, mas você consegue ver a bile digestiva? Tem algum aspecto, a viabilidade está dilatada? O que você achou, Magno? Dá uma ilustrada para a gente aí no exame. Não, a via biliar estava discretamente dilatada, levemente, né? Tinha aerobilia, né? E o dreno estava bem posicionado, tinha um líquidozinho perihepático só, um derrame pleural pequeno, bilateral, nada muito chamativo, e um pouquinho de líquido livre na cavidade. Talvez um pouquinho na fase que desceu até a pelve, dá para separar um pouquinho, talvez tenha um pouquinho de sangue ali, dá para ver uma imagem um pouco mais densa ali na pelve, aqui no finalzinho, dá para ver aqui, talvez tivesse um pouquinho de sangue só, mas assim, nada muito chamativo realmente na tomografia, não. Eu acho que aqui tem um aspecto interessante que eu queria ouvir a opinião dos cirurgiões, Charles.
Talvez uma paciente que valeria a pena tratar o quadro infeccioso, serial, o HB, HT, talvez não abordá-la imediatamente, né? E observar um pouquinho mais para ver se a gente consegue elucidar um pouquinho melhor o diagnóstico antes de abordá-la de qualquer maneira mais invasiva, mesmo que seja por via arterial ou por uma punção transparieto, mas eu não sei, qual a opinião do cirurgião? Eu imagino que vocês conduziriam um pouco mais expectante esse caso. Felipe e o Alexandre, o que vocês acham disso? Eu não sei, ela realmente parece que tem um quadro infeccioso importante, pode ter uma fístula biliar, tem cólera peritônio também, que consome para levar ela a um quadro inflamatório sistêmico, né? Inclusive algum grau de queda de hemoglobina. A queda parece que acabou sendo mais importante depois, né? Então, o que sugere aí, apesar do quadro infeccioso ou uma infecção pela fístula biliar, ter um outro sangramento associado. Mas, desculpa, Felipe, repete, por favor, a tua pergunta. Eu queria dizer assim, que com esse tipo de evolução que vocês estão vendo nesse caso, vocês já partiriam para algum procedimento invasivo ou a gente poderia observar um pouquinho mais, tratar a antibiótico terapia, controlar os exames laboratoriais e ver se e tentar evitar imediatamente aqui, porque a turma não elucidou muita coisa para nós, né? E eu, sinceramente, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu já fiz arteriografia em pacientes com infecção e você acaba transformando uma infecção localizada muitas vezes numa sepsemia, principalmente no fígado, né? Já fiz arteriografia em abscessos hepáticos e você acaba piorando um pouquinho a situação quando você aborda. Então, assim, eu não sei se nesse momento eu faria alguma coisa, né? Eu não sei, não vi o caso, não estava próximo do paciente, mas acho que a opinião do cirurgião aqui é importante para saber se valeria a pena investir agora ou observar um pouquinho mais. É isso que eu queria ouvir de vocês, do Felipe e do Alexandre. Felipe, eu acho que tem que ver essa paciente. É uma paciente que vai ter que ser avaliada dia após dia e acho que 24, 48 horas após você começar a antibiótico terapia, já que você não teve nenhum vamos dizer, dado importante para intervir, eu realmente acho que concordo com você. Eu vendo, não conheço esse caso, mas vendo, eu não interviria de cara, não. Eu daria um tempo a ela, talvez repetisse esse exame de imagem para ver se vai se formar alguma coleção, né? E ficaria de olho nesse sangramento, né? Fazer uma hemoglobina seriada, repetia no intervalo de 12 horas, ver se não estava caindo, mas a princípio trataria, né, como conduta sem muita agressividade, no seu tratamento realmente clínico dela mesmo. Um ponto interessante só é realmente, a gente talvez não consiga ver tanto detalhe, mas a tomografia não tem grandes coleções ou muito líquido no abdômen, assim, que sugira, né, um sangramento muito importante. Então, eu acho que seria uma conduta possível, sim, talvez interessante, Felipe. Claro, depende do caso a caso, do exame do abdômen, né, se tem defesa, tem peritonite ou não, tudo isso vai acabar determinando o que vai ser feito. É um conjunto de tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é uma possibilidade. Magno? Só para critério, sim, o abdômen dela, durante boa parte do tempo, estava inocente. Estava sem dor, uma dor leve, sem irritação. Tá? Aí, o que ela fez? Ela, no 11º, pós-operatória, ela fez uma endoscopia que apenas identificou uma retração cicatricial em bulbo duodenal sem sinais de sangramento. Ela teve uma nova queda de HB que recebeu um concentrado, estabilizou, e o dreno cavitário ele ficou com aspecto mais bilioso, sem sangue. E aí, qual que é a conduta aí? O aspecto agora ficou bem bilioso, o dreno. E queda de um ponto de HB, né? Magno, as bilirrubinas continuaram altas? Continuaram altas. Acho que tem 2 pontos, né? Quais são os fatores de risco de lesão vascular importante intracavitária?
né? A fístula pancreática a gente comentou, e o abscesso intracavitário no pós-operatório, que também é um fator de risco, né? Então, o paciente tem uma fístula biliar, deve haver infecção, é um paciente de risco para ter lesão de grande vaso. Por isso, eu acho que ele, às vezes, a angiotomografia, como eu comentei, às vezes o detalhe é sutil. Nem sempre um radiologista intervencionista, um radiologista diagnóstico consegue identificar. Então, na dúvida, eu partiria para um exame invasivo. Eu levaria para a sala para fazer uma arteriografia. Se for diagnóstica, ótimo. Se for positiva, está armado para tratar. Vou colocar um pouquinho de lenha aqui, Charles. Eu, particularmente, ainda não faria arteriografia. Eu acho que a gente faria um novo exame de imagem para caracterizar essa fístula, se tem alguma coleção, e eu drenaria a coleção, drenaria a fístula, para tentar melhorar o quadro infeccioso, que eu estou achando que aqui está mais importante do que o sangramento, porque o sangramento está muito ainda mal caracterizado, ou seja, eu não estou enxergando ainda um sangramento importante, porque esses sangramentos que são mais lentos, assim, né, todos nós sabemos, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico na arteriografia, a não ser que ela tenha um pseudo, porque normalmente você vai provavelmente fazer a arteriografia e não achar o sangramento. Eu partiria para drenar a fístula, dependendo de um exame de imagem que talvez caracterizasse essa coleção próximo da anastomose, provavelmente. Mas, vocês fariam uma colangio-ressonância nessa paciente, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que é preciso, de algum momento, o estudo da via biliar aí. Eu acho que seria interessante. Concordo, Henrique. Uma ideia também. Agora, Felipe, não sei, pelo que o Magno falou, ela continua, né, Magno, sem sinal de irritação peritoneal, e o dreno está com a fístula biliar, né? Teoricamente, tudo leva a crer que esse dreno está bem posicionado, né? O dreno está bem posicionado, a barriga inocente, o débito do dreno deu mais ou menos, que, se eu não me engano, foi 300 ou 350 ml de bile em 24 horas. É uma fístula considerada de baixo débito, né? Menor que 500 ml em 24 horas. É verdade, Alexandre. Uma fístula que tem tudo para correr bem. Então, eu ainda fico mais preocupado aí com esse... Ele teve uma queda de 7,5 para 6,3. O anterior a quanto, Magno? Você desculpa? Estava estável, estava mais ou menos estável. Ela vinha caindo, ficava em torno de 10, aí ela caiu, ficou em 5 e ficou mantendo mais ou menos isso aí, entendeu? Porque ela não tinha recebido concentrado, né? O primeiro concentrado que ela recebeu foi agora, então ela vinha mantendo por volta de 7,5 mesmo. Tem alguma repercussão hemodinâmica desse sangramento? É isso aí. Ela mantém uma taquicardia leve só, sem hipotensão. O que eu acho que a gente poderia pensar no que o Charles falou de fazer arteriografia, talvez a opinião do Alexandre e do Felipe também seja interessante, aonde uma paciente com esse tipo de cirurgia poderia estar sangrando desse jeito, lentamente, né? Se eu não tenho nenhum sinal intrahepático de sangramento, ela não exteriorizou, ela não tem melena, ela não tem saída de sangue pela coleção, onde ela poderia estar sangrando numa cirurgia como essa? O que vocês acham, Alexandre? Pelo jejum, Felipe? O que você acha, Felipe? Pelo jejum? Então... Pelo jejum. Aqui tem que ser, dentro de alta, a tomo, pelo menos, não mostra muito sangue, aparentemente. Grande quantidade de sangue ou grandes coleções. E pensar em hemobilia, sangramento biliar, aí também não teve manipulação para dentro do fígado, né? Mas assim, lembra que tem queda HB, icterícia e tal. A icterícia eu não entendi, ela não caiu, né? Não foi melhorando ao longo dos dias. Não, ela estava mantendo aí. Mas assim, uma queda lenta do HB, às vezes realmente a paciente pode estar séptica, consumir. A gente não viu a paciente, mas uma hipótese, numa outra. Você já está consumindo de alguma forma o microsangramento do sítio cirúrgico. Mas realmente aqui não tem muito como escapar, né? A gente tem que achar alguma coisa. Com uma queda de HB importante, a gente tem que... É difícil a gente não conseguir enxergar da onde teve o sangramento. Agora é estranho, Magno. Ou é consumo, né? Ou é consumo por um quadro infeccioso. Agora, estranho, Magno, porque a bilirrubina não está baixando, né? Pode ser que o bypass não possa nem estar funcionando direito, mas ela está drenando, né? Está saindo aí está saindo bile pelo dreno, né? Ele tem uma loja. Não baixou essa bilirrubina? Então, ela está com falência hepática, essa paciente? Essa paciente ficou tanto tempo ictérica que ela fez insuficiência hepática?
né? Porque, teoricamente, era para baixar. Quer dizer, a via biliar está drenada, né, Alexandre? Está Verdade. drenada. Exatamente. Exatamente. Não foi seriado os níveis de bilirrubina, tipo, dia a dia, né? Assim, ela chegou a 18 de bilirrubina, e depois só teve um controle um pouco mais tarde, que estava sendo seriado mais o HB e a parte do leucograma. E aí, Magno, o que você fez? Então, aí a gente acabou apostando na via biliar, né? A gente puncionou a via biliar e notou que ela tinha um certo estreitamento ali da anastomose, né? Então a gente pensou que podia estar associada a uma estenose com fístula, né? Às vezes alguma coisa, e a gente acabou optando por fazer uma drenagem bilateral, né, do fígado para garantir a adequada drenagem da via biliar adequada, e caso ela evoluísse realmente com estenose e anastomose, ficaria mais fácil da gente tratar essa anastomose posteriormente, que a gente conseguiria calibres maiores dos drenos, e a gente conseguiria uma boa amplitude dessa anastomose no futuro, né, e conseguiria manter uma boa drenagem biliar. Ô, Magno, então aqueles drenos biliares que vocês colocaram no pré-operatório... Foi tirado no operatório. Foi retirado. Foi tirado no operatório. E daí você teve que repuncionar ela agora, né? Foi repuncionado. E tinha dilatação, alguma dilatação, né? Não era... Tinha um pouquinho. Aqui a imagem tá estática, mas ela estava com um esvaziamento ruim da via biliar. Quanto tempo de cirurgia você drenou, Magno? Essa paciente que estava no 12º pós-operatório. E a evolução? Pronto. A gente tinha visto uma leve dilatação de vasos biliares, um estreitamento ali da anastomose bilidigestiva, e ela acaba evoluindo no pós-operatório com sangramento pelos drenos biliares. 3 episódios de melena à noite. Agora ela piorou, teve uma piora da taquicardia, não fez hipotensão, precisou de 2 concentrados de hemácia. E aí, o que aconteceu? Agora complicou de vez, hein, Magno? Charles, posso só puxar uma discussão aqui, aproveitar o Felipe e o Alexandre? Claro. O Magno mostrou um detalhe interessante, né? Aparentemente, a via digestiva estava estenosada. É engraçado, né? Eu não sei qual a opinião de vocês que trabalham com essa área, os intervencionistas, mas toda vez que a gente faz uma colangiografia numa anastomose biliodigestiva, muitas vezes a gente tem a impressão que essa anastomose está estreitada. E às vezes a gente acaba dilatando algumas anastomoses estreitadas em evoluções mais tardias, onde acaba acontecendo uma retenção de um cálculo, onde acaba tendo um barro biliar naquela região, e aí fica mais seguro para a gente dilatar, porque existe uma fibrose ali que nos protege da dilatação. Mas assim, a gente sabe que o cirurgião, quando faz anastomose, ele pretende manter um diâmetro, pelo menos, imagino, 6, 8 milímetros, né? No meu tempo de cirurgia geral, eu não me lembro muito bem mais disso, mas queria ouvir a opinião do Felipe e do Magno, né? Como é que uma anastomose biliodigestiva, quando vocês terminam essa anastomose, só porque para nós isso é importante, né? Qual é o diâmetro que ela fica, como vocês preparam essa anastomose para que ela não fique estenosada, para que ela fique uma boa passagem, e ao mesmo tempo ela não dê refluxo, né? Porque eu já tive situações que eu já vivi de pacientes que tinham uma anastomose biliodigestiva um calibre muito grande, e ela tinha colangite de repetição, porque refluía da alça eferente para dentro da via biliar, e toda vez ela fazia infecção. Então, assim, a gente teve uma situação difícil, nós colocamos um stent para tentar reduzir essa anastomose. Então, assim, é uma situação para nós importante ouvir de vocês aí como é que isso é feito. Ô Felipe, o cirurgião só gosta de buraco pequeno quando complica. A gente gosta de fazer anastomose em buraco grande. Tanto né, Felipe? Ducto fino para pâncreas e é daquele paciente que você tem um tumor de pâncreas, que o paciente não está ictérico, você tem que trabalhar
com via biliar, às vezes, de calibre pequeno, calibre normal. Isso é um problema. Então, a gente tenta espatular esse colédoco e deixar uma boca aceitável. Tanto é, eu não trabalho muito com patologia benigna, né? Então, eu não assim, diferente do cirurgião geral, que às vezes tem que intervir em cirurgias de outros cirurgiões gerais, que às vezes por lesão de via biliar, e é um problema. Que às vezes você fala assim, intervém precoce ou deixa um pouco essa via biliar dilatar, porque esses casos de estenose em ducto fino e anastomose são relativamente frequentes. E é um problema. Antes era um problema maior, porque você não chegava para o CPRE. Hoje você tem vocês, né, da radiologia intervencionista, para fazer isso aí por via transparente hepática. Mas a gente tenta, na medida do possível, quando o ducto não está dilatado, espatular e criar situações que a gente não faça essa anastomose, não faça uma retração cicatricial, independente de não ter fístula. Tendo fístula, a chance de uma retração cicatricial num ducto fino, anastomose num calibre menor, em torno de 4 milímetros, às vezes 6 milímetros. Nesse caso aí, como ela estava ictéria, eu acredito que a anastomose dela, que o ducto dela estava dilatado. Então, ele fez uma anastomose ampla, né? No colético, no hepático, na verdade, aí, pelo que parece. Vou comentar também, excelente questão, né, Felipe? Aqui, eu vou começar falando assim, coisas que favorecem a estenose. Primeiro, se tiver fístula, né? As fístulas favorecem depois quando cicatriza a estenose, da anastomose. E um outro ponto que às vezes dá bastante refluxo também é se tiver uma obstrução ou uma brida na alça da bile digestiva para baixo. Então, às vezes, também são outros pontos de atenção. Então, a gente, se tiver tendo um refluxo, o paciente tem colangite de repetição por qualquer motivo, você tem que estudar também essa alça, se está descendo bem para baixo, está escoando bem para baixo, às vezes até um desida pode ajudar nisso. Mas, assim, do ponto de vista técnico, realmente, o que o Alexandre falou é importante. A gente tenta fazer uma anastomose mais ampla, se tiver muito... Muitas vezes o duto é muito fino, muitas vezes você está fazendo uma anastomose intrahepática em 2 dutos pequenos. Então, muitas vezes o que a gente faz até é juntar, se for intrahepático, por exemplo, se tiver 2 dutos pequenos, juntar 2 dutos numa boca só, né, aproximar um ou outro para fazer uma anastomose mais ampla. Ou espatular, abrir um pedaço em cima para ficar uma boca um pouquinho maior, mais angulada. Mas assim, em relação a um duto biliar maior, eu não acredito que seja o principal fator que leve a refluxo. Depende muito do caso, claro. Mas muitas vezes o paciente tem alguma dificuldade de esvaziamento, muitas vezes da alça intestinal também. Pelo menos é o que a gente está mais acostumado a ver, né? Tem casos que podem ser diferentes. Um exemplo, por exemplo, é alguma angulação, tá? Bile digestiva, a alça. Quando a gente faz a anastomose, um outro ponto importante não é só na posição que a bile digestiva vai ficar com aquela apresentação toda, com os afastadores, né? É quando a gente relaxa as estruturas, como que elas ficam, porque depois que soltou e ficou na posição anatômica, ela pode torcer, ou soltou o afastador, ela fica numa outra posição, então isso a gente tem que pensar também, como é que ela fica após. Na dúvida, a gente já pode precisar refazer no intraoperatório. Vou fazer uma pergunta. Magnum, você não ficou com medo de colocar 2 drenos nessa anastomose tão jovem aí, com 12 dias? Não te deu um pouco de receio? Olha, a gente acabou estudando o caso no dia e pelo risco, a gente achou que a boca ia ficar pequena ali e acabou que a gente não balonou, né? A gente só passou o dreno sem balonar, sem nada, só passou o dreno. No dia a gente acho que não preocupou tanto assim, não. Um comentário só também, quando o duto é muito fino, com a anastomose muito fino, o paciente já está drenado, muitas vezes a gente pode até manter o mesmo dreno e já deixar ele passado pela anastomose, né? Então, favorece aí, talvez evita uma outra punção muitas vezes e protege a anastomose. Bem lembrado, Felipe, a gente faz isso, tem feito isso, aproveitado já esse dreno passado previamente e mantido isso, para tentar dar uma moldada nessa anastomose aí. E aí, Magno, qual foi a conduta de vocês
perante essa situação? Drenou o Então, paciente, aí a gente sangramento pelos drenos, levamos para a sala. e aí o que você encontrou? Aí o que acontece? A gente levou para a sala, isso era, avisaram a gente no início da madrugada, a gente levou o paciente para a sala na... Eita. Não está abrindo o vídeo aqui. Ah, tá. Isso aqui é a foto. A gente levou para a sala suspeitando de ter tido uma lesão da punção, né? Até então, o único fator novo, ela piorou no espaço curto de tempo pós-procedimento. E aí, se a gente reparar aqui, né, sabidamente o lado esquerdo é o que dá mais problema, né, normalmente, né? Então, a gente já foi pensando que podia ter tido uma lesão da artéria hepática esquerda na implantação desse dreno à esquerda, né? E se a gente observar aqui, a gente consegue, nessa primeira imagem aqui à esquerda, a gente vê uma certa irregularidade aqui e um enchimento portal aqui. Esse paciente fez uma lesão com a fístula artério-portal, né? Ela evoluiu com a fístula artério-portal. A gente acabou... o vídeo aqui deu uma travada. A gente entrou fez a arteriografia do lado direito, do lado esquerdo, achou o vaso que nutria aqui a fístula, né? E fechou a fístula com micropartícula, né? A gente usou micropartícula 300, 500 micra e terminou o fechamento do pseudoneurisma com cola, né? Então a gente pegou e terminou o tratamento com cola para poder fechar o vaso, não permitir um novo enchimento, né? Então a gente tratou a parte da fístula e do pseudoneurisma. E o aspecto final estava na topografia do segmento 4, o aspecto final ficou esse aqui, né? O lobo hepático direito preservado e os segmentos aqui laterais aqui também boa perfusão também. Então, você identificou uma complicação da transparente do lado esquerdo, uma fístula da artéria do segmento 2 ali, não é? Segmento 4. Segmento 4, né? Do 4 para a porta. E tratou adequadamente com esfera e cola. Com cola. Alguém quer fazer um comentário? Ou a gente segue para a evolução do quadro? Tem mais coisas. Tem mais coisa ou acabou? Tem mais Não, coisa? Tem mais coisa. Ah, tá. Pode seguir, Magno. Então tá bom. Isso aqui foi no 14º pós-operatório, primeiro dia pós-embolização. Os drenos ainda continuavam hemáticos, um aspecto bem hemático ainda, apesar do tratamento adequado. Aí a gente perguntou, pô, hepático mesmo? Assim, ainda é do fígado? Ou isso é uma lesão intestinal que está tendo refluxo pelos drenos agora, que estão dentro da alça intestinal, né? E aí ela teve uma nova queda de hemoglobina de 7,8 para 6,5. E aí o que a gente faz agora? Ela manteve estável. Abdômen é pouca coisa doloroso, sem irritação, sem hipotensão. Doutor Felipe, vamos fazer uma arteriografia, doutor Felipe? Nesse paciente? Vamos fazer uma angiotomografia. Angiotomo. Vamos. Eu acho que aí eu acho que talvez aí tem que estar estável, repetir os exames, né? Alguns exames. Essa paciente tem um Y de Roux, né? É raro também, mas eu acho que é isso mesmo, né? Tem um sangramento da anastomose do Y, alguma questão. Isso pode acontecer, mas é bem raro e difícil manter por tanto tempo assim. Por isso que acho pouco provável. Mas a gente tem que pensar em todas as outras possibilidades, né? Eu talvez repetiria a endoscopia, ver se não tem nada novo, a tomografia antes de fazer qualquer outra conduta. Eu estou achando que, se vocês não fizerem uma angiotoma, eu vou chamar um médico nuclear, hein? Eu vou chamar o médico nuclear. Eu acho que tem que realmente essa queda constante, realmente ela em algum lugar ela está perdendo, né? Está tendo uma perda.
né? E pode levar... Meu medo é que isso aí desencadeie uma cascata e você não consiga, como diz o outro, correr atrás nunca é bom, né? Esse tipo de paciente, né? Que já está consumido pela doença, né? Tem que correr na frente. A gente vê que é um caso bastante complicado, né? Um pós-operatório, uma fístula biliar, que fez um tratamento percutâneo, complicou o tratamento percutâneo, fez o tratamento, continua sangrando, né? Tem a questão técnica da bilodigestiva, né? O Dr. Durval também da plateia comentou da dificuldade que pode haver um processo inflamatório intenso, isso pode complicar anastomose, também ser causa da complicação. Tem vários pontos para confundir o raciocínio, né? E é uma paciente que está piorando, que às vezes vai perdendo a reserva e que a gente precisa resolver o quanto antes, né? Então, nesse momento, o que seria mais assertivo? Fazer uma angiotomografia, tem a possibilidade de uma reoperação também. Qual que é a opinião de todos? Eu faria arteriografia. A gente já tem um foco de sangramento que foi tratado, pode ter sangrado de novo no mesmo local, ou pode ter ampliado essa área que foi tratada. Eu acho que a tomografia aqui, eu não usaria o contraste da tomografia, partiria direto para uma nova arteriografia. Eu também arteriografaria essa paciente de novo. Eu não sei se eu fiquei satisfeito, Magno, com a primeira embolização que você fez. Eu não consegui ver, pelo menos eu não consegui ver pela imagem exatamente aonde estava a lesão. E, sinceramente, é que eu não sei. A gente viu aqui, a imagem está estática, mas quando a gente vê aqui, dá para poder ver bem aqui nessa segunda imagem, aqui perto do dreno aqui, isso Dá aqui para ver a fístula. Eu ver. consigo ver a fístula, eu não vejo pseudoneurisma. Uhum. Outra coisa, eu não vejo o gasoduodenal também, né? E até que refluxo com artéria esplênica. Ela está fechada aqui, a gasoduodenal está fechada, tem uns clipes aqui, ó. Tá, ok. Tá hepática aqui. A ressecção da via biliar foi pinçada também. Tá, ok. Então, é importante também a gente lembrar, na hora de fazer a arteriografia, onde a gente vai estudar, né? Tronco celíaco, lembrar da mesentérica, da arcada, prestar atenção, os sinais sutis, né, de sangramento. E aí, Magno, o que você fez? A gente fez a angiotomografia. A gente partiu, fez a angio-TC, e a gente estava preocupado até para poder identificar melhor o que estava acontecendo, coleção abdominal, se tinha alguma coisa a mais, ver o aspecto do dreno, ver como é que estava, e aí já achamos o problema, né? A paciente estava distendida, tinha o exame passar inteiro, que eu vou voltar no achado. Então, falso aneurisma do hipocôndrio. Sem líquido livre, né? Não tinha nada para cavidade. E quando a gente vê aqui, né? Ela agora sim ela. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. E travou, peraí. Uma travadinha aqui. O Magno, nesse momento, ele não tinha sangramento para cavidade, não tinha mais enterorragia, ou tinha? Não tinha exteriorizado, não. Só estava saindo pelos drenos. Quando foi de noite, assim, a gente optou, depois que viu, optou fazer angio-TC e não tinha tinha uma lesão intrahepática. E aí que a gente notou foi isso aqui, né? Agora sim, a gente tem uma coleção, né, junto da loja do dreno de cavidade e um pseudoneurisma na topografia da gastodenal. Embora ela tivesse sido clipada anterógrada e retrógrada, né? Tinha clipada proximal e distal. Foi no coto dela? Foi no coto dela, Magno? Foi no coto e na base, lá embaixo, né? Antes de sair a gastoepiploica. Tinha clipagem proximal e mais distal. Então, segmento. Uma lesão da arcada pancreatoduodenal. Sim. Magnum, quando você fez a primeira arteriografia, você só viu a hepática ou você chegou a ver a mesentérica?
a gente tinha a gente pegou, viu a imagem da mesentérica também, fez o achado todo e não tinha, a princípio não tinha nada. E aí que o laudo da tomografia, que a gente viu, uma coleção heterogênea, né, localizada no hipocôndrio direito, adjacente atrás do dreno, heterogêneo, presente extravasamente contraste, né? Na verdade é o pseudoneurismo, nem estava considerado ativo, né? E achavam que isso aqui é o copia direto do laudo, né? Com provável origem da artéria gastroepiploica, né? E aí agora a gente vai partir, né? Agora, qual a conduta, o que a gente vai usar de material para tratar agora esse caso agora. Felipe, Henrique, cirurgiões operariam? É com vocês aí. Eu acho que é com vocês aí. É com vocês, pô. Eu acho que sem ver a arteriografia, agora uma reconstrução da tomo com contraste para definir o que vai usar, não dá para mim decidir, eu não decidiria material aqui, eu iria para a sala com a arteriografia e aí na arteriografia decidir o que fazer. Eu acho que tem uma mensagem aqui, né? De ir sempre bem preparado para o que possa aparecer, né? Então, onde as equipes onde tem cirurgia de alta complexidade, tem que ter tudo, né? Tem que ter estente revestida, tem que ter bainha, precisa ter microcatéter, precisa ter mola. Não dá para programar, né? A gente tem que estar pronto para qualquer situação. E também podem haver situações bastante complexas e de difícil previsibilidade, né? Então, acho que a gente precisa as instituições têm que estar preparadas para fazer esse tipo de abordagem, as hemodinâmicas. Henrique? Eu concordo com o Felipe. Eu para definir aí o que usar e o que fazer, eu precisaria de uma ajuda da arteriografia, sem dúvida nenhuma. Porque, em teoria, eu pensaria, sem olhar a imagem, em cola e mola, sem dúvida nenhuma, mas acho que é importante a gente ver. Magnão, Pode ir? o que você fez? Vamos lá. Aí aqui a gente fez uma arteriografia, né? Identificou um enchimento aqui do pseudo pela pancreato duodenal inferior, né? Então a gente já partiu, cateterizou a pancreato duodenal inferior. Não conseguimos avançar muito o microcatéter, né? E aí a gente acabou optando por embolizar o ramo que a gente via que estava enchendo o pseudoneurismo. Né? A gente acabou usando nesse raminho aqui, o máximo que a gente conseguiu chegar, a gente fez com micromolas, né? de destaque controlado. Dá para ver as micromolas aqui embaixo. A gente chegou até aqui, né? E depois a gente fez um estudo de novo para poder ver se enchia o pseudoneurisma, né? E não observou mais o enchimento do pseudoneurisma pela mesentérica. A gente estudou bem a mesentérica aqui e em momento algum mais a gente viu o enchimento do pseudo pela artéria mesentérica superior. Espera aí. Travadinho aqui, pera. Beleza. Aí a gente acabou optando, né, por fez a arteriografia, não viu mais enchimento, né? E aí a gente falou assim, agora a gente vai estudar onde pode estar enchendo, né? E aí a gente pensou duas coisas, né? Assim, até pelo laudo, né? Pelo normal, a gente acha que pudesse, imaginando que estaria enchendo retrogradamente pela gastroepiploica. Né, aqui eu não coloquei as imagens, mas a gente entrou na esplênica, né, fez uma arteriografia da esplênica, entrou na gastroepiploica retrogradamente, fez uma arteriografia da artéria gastroepiploica e não achou nada. Né? E aí a gente optou por fazer uma arteriografia mais ampla do tronco celíaco.
e deixa eu voltar aqui. E aí a gente identificou o quê? Uma artéria pancreática dorsal Perfeito. indo e enchendo o pseudoneurisma. E aí a gente cateterizou a pancreática dorsal e foi para a embolização. Porque é uma alteração discreta, né, na angiografia. Tiveram um bom olho aí. E aí a gente cateterizou aqui, fez um estudo, conseguiu entrar dentro do pseudo, identificou a anatomia da região. A gente notou que tinham 3 ramos que estavam nutrindo o pseudoneurisma, né? Então a gente ficou muito preocupado de tentar fechar com mola, né? E acabar enchendo o pseudoneurisma de forma retrógrada, né? Então a gente optou por fazer o tratamento com cola exclusivo. A gente entrou dentro do pseudo, encheu ele todo de cola e foi voltando o microcatéter para poder refluir cola para todos os vasos que a princípio estavam nutrindo a lesão, né? E fechou a gente conseguiu fechar os 3 vasos que estavam indo para a região com cola. Deixa eu só voltar aqui. A gente voltar aqui, peraí. Aí aqui vai dar para ver bem, ó. Certo. A cola acabou refluindo e ocluindo o outro ramo. Os 3 raminhos que estavam indo para a região aí e fechou tudo. Ô, Mário, e que diluição de cola você usou aí nesse caso? A gente usou, eu estou até aqui foi 1:3, com Glubran. Aí depois a gente fez, né? Aí a gente estudou de novo, né? Para garantir que não tinha mais nada. A gente fez uma arteriografia do tronco celíaco de novo para poder ver se não tinha nenhum enchimento, né? Não enchia nada. Uma esplenopatografia, acompanhou, esperou bastante para poder ver se apareceu alguma coisa. Fez uma arteriografia depois da mesentérica superior de novo também para poder ter certeza que estava fechadinho. E aí a gente ficou satisfeito com o tratamento, não viu nenhum vaso que estivesse enchendo mais, e aí a gente finalizou por aí, né? Qual foi a evolução, Mário? Já já no dia seguinte, né, os drenos abdominais todos ficaram claros, sem nenhum sinal de sangramento, drenos biliares funcionantes, bile de aspecto fluido, sem queda de HB, e mantendo a dor abdominal leve. Ela evoluiu com um pouco de náusea e vômitos, um pouquinho de náusea, um pouquinho de enjoo no pós-procedimento. E aí ela teve uma boa evolução, né? Optou-se depois, né, já que ela estava vindo evoluindo, né, até para poder ver como é que estava o desfecho, ela repetiu depois a imagem, já no 10º pós-operatório, ao TC com contraste e sem contraste, para poder avaliar todo o aspecto do tratamento, né? Deu para poder ver que não tinha nenhuma coleção cavitária, mostrou bem o pseudoneurisma embolizado, né, sem nenhuma coleção na cavidade. Aquela coleção heterogênea que estava perto do dreno melhorou o aspecto também. E a gente viu nas fases contrastadas, não viu nenhum enchimento, né, de nenhum vaso que pudesse pensar em mais nada. A gente passou uns dias, a gente fechou a porção externa dos drenos, não teve mais quedas de hemoglobina, teve uma melhora significativa depois do procedimento, e ela foi de alta no 24º dia de pós-operatório para casa. Um caso muito interessante, né? Que uma série de problemas que, a hora que foram resolvidos, né? Síndrome biliar, teve a coleção, teve o sangramento, fez a embolização, se resolveu o sangramento, e daí, quando isso tudo resolve, daí muda o pós-operatório, né? Uma paciente que estava piorando,
e que agora resolveu, melhorou e teve alta hospitalar, uma cirurgia de alta complexidade. Felipe, Henrique, alguém faria alguma coisa diferente? Alguém quer fazer um comentário? A gente já está adiantado na hora. Não, acho que foi uma discussão muito boa. Acho que o caso do Magno mostrou tanto a complicação biliar quanto a complicação vascular. Então, foi muito bom também. Parabéns aos dois, ao Henrique e ao Magno. Henrique? Não, eu faria a mesma coisa. Eu tenho muito costume em usar cola, eu gosto muito de usar cola. Talvez naquele primeiro ramo que o Magno embolizou com mola, eu talvez ali jogaria uma cola bem líquida, bem diluída, aliás, desculpa, bem diluída, para ver se ele tomava ali o caminho do pseudoaneurisma e entrava mais ali, em vez de jogar mola ali logo no começo. Mas o resto eu faria exatamente a mesma coisa. Ô, Magno, você pode compartilhar a tela para a gente fazer o encerramento? Parabéns pelo seu caso, viu, Magno? Muito interessante, por todos esses aspectos que foram comentados. E eu abro para a discussão final, para ir para a despedida. E dou a palavra aos palestrantes para falar. O Alexandre, que é o presidente, fala por último. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, né, de estar participando, né, o convite, né, e poder estar dividindo aí, né, esse webinar com vocês. Assim, o Alexandre foi meu professor na faculdade também, o Charlão foi meu chefe lá no Secamargo. Então, para a gente, assim, é um prazer enorme estar podendo participar junto de vocês aí teve muito contato com o Dr. Felipe Coimbra também, né? O Felipe Nassa também a gente já conhecia de longa data também. Então é um prazer poder estar participando junto com vocês aí e estar compartilhando os casos que a gente faz no interior, né? Não é na capital, mas a gente tem uns casos interessantes também no interior também. Henrique? Bom, da minha parte, é um prazer enorme sempre dividir espaço com você e com o Felipe, Charles, depois de tantos anos que a gente trabalhou junto e que a gente continua tão ligado e tão amigo. E é muito legal a gente estar com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Acho que é uma rotina que a gente tem que ter mais. Como o Alexandre falou, não só do ponto de vista de se cruzar nos hospitais e dividir as bombas nucleares, mas da gente sentar e discutir um pouquinho de ciência também. Muito obrigado pelo convite de vocês. Felipe Nasser? Bom, eu só tenho que agradecer, elogiar o Charles pela ideia, sensacional o tema. Agradecer o Felipe Coimbra. O Felipe é uma pessoa que eu aprendi a conhecer e respeitar. A gente já discutiu casos juntos, é uma pessoa que está sempre nos eventos que eu participo, quando sou convidado, o Felipe está sempre envolvido. Muito obrigado. O Alexandre e o Magno são duas pessoas. Eu tenho hoje uma residente no meu hospital, lá no Santa Marcelina, de onde eu e o Charles temos muito orgulho de ter trabalhado. E essa residente fala muito bem de vocês dois. Foi aluna de vocês, aluna do Alexandre, aluna do Magno também. Prometo que ela vai sair muito bem. Ela é uma ótima residente, vai trabalhar com vocês aí também, podendo ajudar vocês aí em Juiz de Fora. Henrique, dispenso comentários, né? Um grande amigo do peito, e espero que a gente consiga se ver mais pessoalmente, Henrique. Oração para vocês. Felipe Coimbra. Oi, queria só parabenizar, agradecer também. Obrigado, Charles, pelo convite. Obrigado aos colegas aqui, grandes nomes da radiologia intervencionista, o Felipe, o Charles, o Henrique, né? O Magno, todos os colegas que estão aqui. A discussão foi muito boa. Eu acho que em vários momentos aqui, eu fico só pensando no seguinte, essa mesma discussão, talvez 10, 15 anos atrás, talvez em muitos casos a gente tivesse operado, né, Alexandre? E vocês estão mudando realmente a conduta no pós-operatório, mudou radicalmente a conduta no pós-operatório, tratamento de complicações. Acho que o principal beneficiado são os nossos pacientes. Então, realmente, parabéns à especialidade, a vocês que conseguem fazer tudo isso. E obrigado. Alexandre? Bom, eu acho que o Felipe ele falou uma coisa muito certa, né? Muitos casos no passado foram operados e pagaram um preço por isso, né?
Muitos casos, por exemplo, foram operados e aumentaram a estatística de mortalidade desses pacientes. A radiologia intervencionista, ela tem a função não é só de mais do que evitar esses pacientes serem reoperados muitas das vezes das complicações nossas, mas como também, eu não tenho dúvida, né, Felipe, que houve uma queda, a nossa queda de mortalidade é associada, logicamente, à expertise cirúrgica do cirurgião, saber indicar melhor e saber tratar melhor, mas também ao tratamento das complicações, evitar essas laparotomias no paciente debilitado. E não, são cirurgias grandes, são cirurgias complexas. Então, o paciente debilitado do ponto de vista pela doença e pelo trauma cirúrgico também, que é muito grande. Se você leva esse paciente para uma relaparotomia ou para várias relaparotomias, você imagina o caso, por exemplo, do Magno, por exemplo. Esse paciente, se não tivesse radiologia intervencionista, ele é para quê? 2, 3 relaparotomias? O paciente provavelmente não ia sair do hospital, né? Queria agradecer a proposta do Charles, né, e da Sobrice. A Sobrice, eu acho que é uma parceira muito grande nessa gestão nossa agora, né? Foi pedido para a gente está no grupo do Ministério da Saúde de incorporação de novas tecnologias em cirurgia oncológica, e foi pedido um espaço lá, acho que todos vocês sabem disso, e de imediato a gente tem pode contar com a gente, foi isso que aconteceu na incorporação, né? Nós estamos falando aqui, todos nós trabalhamos em vários serviços, e naquela história das 2 medicinas do Brasil, né? Uma medicina privada, que às vezes a gente tem acesso com toda dificuldade, às vezes do convênio, mas a gente tem acesso à tecnologia, e aquela outra medicina que realmente a gente tem que rever até que ponto a radiologia intervencionista não tem que andar muito junta, mais próxima dentro dos UNACONs e CACONs, né, que atende o sistema público de saúde. Acho que eu vejo a dificuldade, né, dos colegas aí dentro do sistema universitário, tentando fazer manobras mirabolantes, improvisando para usar materiais. Acho que o Ministério da Saúde tem que olhar com melhores olhos para vocês. Bom, agradecer, compor essa mesa e estamos à disposição. Obrigado pela Sobrice, obrigado, Charles, Felipe, Henrique, e meu amigo Felipe Coimbra aí, e o Magno, né? O Magno realmente foi um grande ganho, todo o grupo dele aqui para a nossa região aqui. Obrigado. Gostaria de agradecer também à Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica sobre isso, a possibilidade de estar fazendo esse webinar. Eu acho que a cirurgia oncológica e a radiologia intervencionista são especialidades muito, muito afins, muito parceiras. Eu acho que tem um futuro brilhante pela frente de cooperação, de desenvolvimento mútuo, né? Eu acho que isso é um ponto, o tratamento de complicação, eu acho uma questão importante de a gente divulgar. E, igual você comentou, Alexandre, antes de começar a reunião, de divulgar porque às vezes tem regiões que nem sabem que tem essa possibilidade. E como você comentou, o Felipe comentou, já acabam superando pacientes que poderiam receber um tratamento com essa característica, né, de menor invasibilidade, né? Então, eu acho que são 2 especialidades que têm que andar juntos cada vez mais e com um futuro brilhante. Agradeço ao Felipe Nassi, que foi meu professor no Santa Marcelina, que me inspirou de ser especialista de intervenção, que a gente trabalhou junto no futuro, depois, assim como o Henrique, né, a gente fez parte da mesma equipe, uma grande equipe, que a gente colheu muitos frutos, aí que a gente tem muita saudade, que graças a Deus a gente mantém os laços de amizade, né? Ao Magno, ele é da equipe de meus primeiros residentes, de fato, quando eu me tornei chefe do AC Camargo, o Magno e o Maurício foram meus primeiros residentes, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Magno e fico muito feliz de ele ter aceito o convite do webinar, né? E ao Felipe e ao Alexandre, né? Quero cada vez estar mais perto de vocês. O Alexandre, fiquei mais próximo agora, através desse webinar que a gente conversou, e o Felipe Coimbra, que a gente é parceiro há muito, muito tempo, né, Felipe? De uma evolução aqui no AC Camargo, que é bonita a nossa história, né? Como a gente começou a trabalhar no arco cirúrgico, desenvolvimento. Hoje a gente tem um aparelho de hemodinâmica dedicado à intervenção oncológica.
dos eventos, né, do PECOGI, lembra, Felipe? E uma parceria científica, trabalhos publicados, né? Uma parceria, uma história bonita, e tenho certeza que a gente vai fazer bastante coisa ainda para o futuro. Agradeço aos espectadores de estarem presentes até agora, até quase 9 horas da noite. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos, um grande abraço e um bom término de semana para todo mundo.